alcançamos até aqui. Eu sempre disse que a atitude saudável não traria o maior resultado nos 28 dias, mas os maiores resultados ainda estão por vir. Eu não tenho dúvida disso, porque primeiro nós mudamos a mente para que transformemos a atitude ela vai se transformar em novos hábitos e esses novos hábitos vão nos levar a resultados diferentes. É assim que funciona. Então não tem dúvida de que esses testemunhos que já chegaram são apenas o começo de muito que Deus vai fazer. E todas as palavras que nós trouxemos aqui estão relacionadas a resistir às tentações que prejudicam a nossa saúde e conseguir, através da resistência a esses maus hábitos, estabelecer novos hábitos, hábitos saudáveis, que abençoem a nossa vida. Uma coisa que eu falei muito ao longo desse projeto é que a atitude saudável nunca foi sobre perder peso, mas sim sobre ganhar saúde. E isso acontece quando nós somos bem-sucedidos em uma coisa. E eu queria que você atentasse para isso. Todas as palavras, toda a atitude saudável foi voltado para desenvolver a nossa capacidade de impedir que as obras da carne dominem a nossa vida. Que o desejo da carne prevaleça na nossa vida. E só tem uma forma disso acontecer. Só tem uma forma de nós vencermos diariamente as obras da carne que querem conduzir a nossa vida. E essa forma é se o Espírito Santo assumir o controle. Você pode dizer, o Espírito Santo precisa assumir o controle da minha vida. Nós precisamos do domínio do Espírito Santo. Algumas pessoas dizem que não conseguem vencer o pecado, não conseguem resistir às tentações porque a carne é fraca. E eu concordo com você que a carne é fraca, mas há uma resposta devida para essa realidade. E a palavra de Deus diz que apesar da nossa carne ser fraca, nós podemos desenvolver um espírito forte e dessa forma vencer as tentações. E é por isso que hoje eu quero encerrar o Atitude Saudável com uma palavra fundamental. Essa palavra é fundamental, não apenas para a sua saúde física, não apenas para a sua saúde mental, mas também para a sua saúde espiritual. O tema de hoje é carne fraca, espírito forte. Você já deve ter lido na palavra que a Bíblia, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Quando o autor de Hebreus fala sobre a palavra de Deus dessa forma, o que ele está dizendo é que nada que existe penetra mais profundo do que a palavra de Deus. A palavra de Deus consegue alcançar o que a ciência não consegue, o que a experiência não consegue, o que a psicologia, a psiquiatria não consegue, o que as realidades nutricionais e motoras não conseguem. A palavra de Deus consegue alcançar. Isso quer dizer que de todas as dimensões que nós trabalhamos ao longo dessas 4 semanas, a dimensão mais importante que vai definir a sua vida, que vai definir se você será alguém saudável ou não, é a dimensão espiritual. A dimensão espiritual. Se você tiver um espírito forte, você também terá uma alma forte, um corpo forte. E é isso que a palavra vai nos ensinar. É por isso, queridos, que nós precisamos, como igreja, entender que saúde espiritual é fundamental. E para ter saúde espiritual, nós precisamos viver pelo Espírito. E se eu preciso viver pelo Espírito, o que seria isso? Como que eu posso aprender a viver pelo Espírito? Como que eu posso definir na minha vida um espírito forte para que mesmo a minha carne sendo fraca, ela não consiga prevalecer? E eu não falo apenas do que eu como, do que eu bebo, mas eu falo também dos meus relacionamentos, da forma como eu vivo a minha vida, como eu trabalho, como eu exerço a minha cidadania, a forma como eu sirvo a Deus. Como que eu posso aprender isso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. E vai ser projetado para você também. Eu vou ler inicialmente do verso 1 ao verso 11, mas eu vou percorrer todo o capítulo durante essa palavra.
E o tema dessa porção das Escrituras é a vida pelo Espírito. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Verso 11: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Senhor, nós precisamos entender a Tua palavra. E mais do que entender, precisamos aplicá-la na nossa vida. Então, traga clareza para que nós saiamos daqui realmente conscientes de que, apesar da carne ser fraca, o nosso espírito pode ser forte e prevalecer sobre todas as tentações. Nós oramos por isso no nome de Jesus. Amém. Queridos, a Epístola de Paulo aos Romanos é uma grande exposição da fé cristã. Eu não sei o quanto que você já se conectou com essa porção das Escrituras, mas você vai perceber que, provavelmente, esse é o relato que traz a apresentação mais completa da vida cristã. Eu sei que não há tantos detalhes sobre o sacerdócio de Cristo, sobre a segunda vinda de Cristo, mas apesar de não haver tantos detalhes, essas doutrinas são mencionadas e baseiam claramente outras doutrinas essenciais à nossa fé, como a justificação, como a aceitação, como a salvação, como tantas outras doutrinas fundamentais. Se você quiser ser mestre em algum livro da Bíblia, seja em Romanos, porque com certeza, ele resume a vida cristã de uma forma muito clara. Eu não sei se você sabe, mas Agostinho se converteu lendo a Epístola aos Romanos. Eu não sei se você sabe, mas o ponto de partida para a reforma protestante através de Lutero aconteceu através da leitura de Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. É um fato. Eu não sei se você sabe também, mas ao mesmo tempo que isso acontece na vida de Agostinho e de Lutero, John Wesley, fundador do movimento metodista no mundo, se converteu ouvindo o comentário de Lutero a respeito da Epístola aos Romanos. Eu posso te dizer que esse texto, essa porção tem um poder fundamental para transformar as nossas vidas. É um tratado claro sobre a vida cristã. E ele nos ensina como que eu e você podemos ter uma vida bem-sucedida. Uma vida onde Deus é glorificado. E isso acontece quando eu entendo que, apesar da carne ser fraca, o meu espírito em Cristo ele pode ser forte e eu posso prevalecer em qualquer situação. Então eu quero encerrar o Atitude Saudável respondendo como então eu posso ter um espírito forte. Como então eu posso prevalecer diante de qualquer tentação? E a primeira direção que eu quero dar para você é muito simples. Você precisa estar em Cristo. Você pode dizer, eu preciso estar em Cristo. Olha o que diz o verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está em Cristo Jesus?
Você está em Cristo Jesus? Você tem um compromisso com Ele? Você realmente vive com Ele? Ele domina a sua vida? Pastor, como é que eu respondo isso? Esse texto nos ensina muitas coisas, mas um outro texto que Paulo escreve aos Coríntios vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como é que eu sei se eu estou em Cristo? Se eu adotei uma nova forma de viver. Se eu não vivo mais como eu vivia, se eu não penso mais como eu pensava, se eu não me relaciono mais como me relacionava, se os meus desejos, as minhas inclinações sofreram uma mudança. E isso acontece porque eu fui liberto da escravidão do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado, mas eu sou escravo da justiça de Deus. Ele me justificou naquela cruz, Ele conquistou isso para mim. Ou seja, eu vivo em vitória. Talvez eu possa não ter vencido algum pecado ainda, mas no mínimo, quando eu cometo esse pecado, isso me incomoda demais. Porque eu estou em Cristo. Para quem está em Cristo, não há mais conforto em pecar. Porque você reconhece o seu estado de miserabilidade espiritual e você decide entregar a tua vida ao controle de Cristo e dizer, eu preciso de uma nova natureza. E essa natureza é a natureza de Deus, é a natureza do Espírito, que constantemente vive em conflito com a natureza da carne, a natureza do pecado. Pastor, por que você está falando isso? Porque algumas pessoas se tornaram gospel, mas não se tornaram cristãos. Aprenderam a cumprir os rituais, mas não vivem uma nova vida. Inclusive, quando você vai lá no verso 14 do mesmo capítulo, Paulo diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus, ou seja, é filho quem é guiado pelo Espírito. Quem é que está entendendo, gente? Paulo é muito direto, mas o problema é que às vezes tem gente que está na igreja, gosta do ambiente, acha legal, se emociona, é até tocado pelo que aconteceu naquela celebração, mas quando a atmosfera passa, quando o culto se encerra, sai por aquela porta e volta para a mesma vida. Por quê? Porque não houve conversão, não houve transformação, não houve mudança, não há uma nova natureza. A natureza da carne continua predominando. Talvez não tenha dito de verdade, Jesus reina na minha vida, controla a minha mente, o meu coração. Sabe, queridos, estar em Cristo é reconhecer que somos pecadores e que somente Ele pode nos perdoar, nos libertar da escravidão do pecado e nos ensinar a viver de forma que o nome dele seja glorificado. Isso é estar em Cristo. A conversão gera em nós apetite pela presença de Deus. Antes do encontro com Cristo, o nosso apetite era pelo pecado. A gente não sabia que era pecado, ou ignorava que era, e simplesmente se lambuzava no pecado. Mas, a partir dessa nova natureza, eu começo a ter desejo pela presença de Deus. Eu começo a ter vontade de orar, de ler a Bíblia, de estar na igreja, de servir a Deus, de servir na minha comunidade, de evangelizar pessoas, de me afastar de certas pessoas, de me afastar de certos ambientes. Sabe por quê? Se eu puder resumir o que significa estar em Cristo, eu vou usar uma palavra: mudança. Eu mudo, a minha vida muda. O crente não deixa de ser pecador, mas ele perde o prazer pleno no pecado. Você quer um resumo? O crente não peca em paz, não, irmão. Porque há um incômodo real. Porque após o pecado, vem uma tristeza profunda. E nessa tristeza profunda a gente diz assim, cara, por que eu fiz isso? Não devia ter feito. Isso não tem a ver comigo. Como é que eu caí nessa de novo? Como é que eu vacilei nisso? Porque é uma nova natureza. Quando eu peco, isso gera tristeza e morte em mim. E essa é uma batalha constante que nós viveremos até Cristo voltar para arrebatar a igreja. O crente tem desejo de não pecar e ao mesmo tempo ele tem o desejo de pecar. E ele vive nessa batalha, aonde o que vai prevalecer é o que eu mais alimentar. É bem diferente do ímpio. Quem é o ímpio? É quem não está em Cristo. Ele vive para si. Ele vive conforme as suas filosofias, a sua forma de entender o mundo,
e tá tudo certo. Uma hora ele acredita numa coisa, outra hora ele acredita em outra, outra hora ele não acredita em nada, e ele vai vivendo a vida dele. Ele não discerne o que é pecado. Ou seja, estou pecando, não estou pecando, não faz diferença. Mas na vida do cristão, o pecado gera tristeza, porque entristece o coração de Deus. E se entristece o coração de Deus, entristece o coração do crente. E é isso que esse texto nos ensina. Você quer um resumo? Eu não entro mais na forma e nem na forma do mundo. Não tem mais espaço. Agora eu tenho uma nova forma e uma nova forma. E essa forma e essa nova forma, quem define o padrão é Deus, é a palavra dele. E eu vivo conforme a palavra dele. Você quer um exemplo? Zaqueu, cobrador de impostos, lesava um monte de gente, estava enriquecendo às custas dos outros, até que Jesus vai comer na casa dele. E quando eles estão ali no bate-papo, comendo um negócio gostoso, o texto conta que Zaqueu é tomado de um arrependimento tão profundo que ele decide restituir 4 vezes mais a quem ele havia lesado. Sabe qual é o nome disso? Mudança. Arrependimento. A minha vida inteira eu lesei pessoas. E agora que eu me encontrei com Cristo, eu decido abençoar pessoas. É uma conversão, é uma mudança, arrependimento. Você quer um outro exemplo? O apóstolo Paulo era um perseguidor e assassino de cristãos. Até que um dia, a caminho de Damasco, ele tem uma experiência forte com Cristo. Uma experiência real com Jesus. Eu não estou falando de levantar a mão porque ficou emocionado, não. Eu estou falando de uma experiência forte com Jesus. E ele, naquele momento ali, ele se arrepende e começa uma nova vida. De perseguidor de cristãos, ele se tornou o quê? Perseguido. Se tornou um apóstolo. Talvez o maior pregador e plantador de igreja do primeiro século. Escreveu quase metade do Novo Testamento. Um cara que mudou da água do vinho para o vinho. Ou seja, mudança. Outro dia eu ouvia um testemunho de um pastor lá de São Paulo, que é um pastor com um ministério extremamente sólido e bem-sucedido. Já tem seus 60 anos. E ele contava, cara, antes de eu encontrar com Jesus, de 10 palavras, 11 eram palavrões. Mas eu tive uma experiência com Cristo, eu fui me tornando cada vez mais semelhante a Ele, e agora, da minha boca só sai palavra de bênção, se tornou um pastor. Mudança de vida, mudança de vida. E é algo impressionante, há uma mudança na forma de pensar. Quando eu estou em Cristo, eu não reluto mais com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer, eu faço. O que Deus diz que é pecado, eu rejeito. O que Ele diz que é bom, eu recebo. Porque eu decidi mudar. E eu faço isso de forma sincera. Eu não estou falando de ritual, porque ritual a gente aprende a fazer. Mas eu estou falando de desejar viver uma vida nova. Eu vou domingo à igreja porque eu desejo. Eu oro porque eu desejo. Eu digo não para o pecado porque eu desejo. Muitas pessoas têm ritual, mas não têm vida em Cristo. E isso é muito sério, porque lá em Mateus 7, Jesus diz assim, que quando Ele voltar para arrebatar a igreja, para nos buscar, muitos vão dizer, ô Jesus, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, sabe? Eu liderei célula no teu nome, eu me batizei no teu nome, eu servi no som no teu nome, eu toquei no louvor no teu nome. E sabe qual vai ser a resposta de Jesus? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês que não mudaram de vida. Você sabia que existe a igreja visível e a igreja invisível? O que é isso, pastor? A igreja visível é a igreja que o homem consegue ver. Por exemplo, a igreja visível são os 757 membros da Igreja Batista Atitude e Vitória. Nós podemos ver o nome de cada um. Mas a igreja invisível é aquela que só Deus pode ver. Só Ele diz que é igreja de fato. E minha pergunta é, será que Ele pode dizer que cada um de nós faz parte dessa igreja invisível? É uma pergunta que nós temos que responder. Você sabia que existem 3 perfis de pessoas na igreja? O primeiro perfil são os pecadores arrependidos, mas que erram mais do que o normal. Quem são esses? Os novos convertidos, né? É natural, está aprendendo, né? Ele mentia 250 vezes por semana, né? Era complicado, né?
Mas ele está começando, mas ele é um bebê na fé. Como é que é um bebê, uma criança? Você fala, não bota a mão na tomada. Dá 5 minutos, quando muito, o que ela está fazendo? Dedo na tomada, né? Pega para beber o copo, vira o copo e se molha todo. Por quê? Bebê na fé. Não quer dizer que não quer mudar, ainda está aprendendo. Quem está entendendo, gente? Só que não é normal que daqui a um ano que ele continue falando 250 palavrões por semana. Ele já reduziu. Uns já não falam mais. Outros estão falando 80, daqui a pouco está falando 30. Daqui a pouco, a boca só é usada para abençoar. É assim. Sabe, ele andava com um grupo de pessoas a vida inteira. Não vai ser da noite para o dia que ele vai se afastar de todo mundo e só vai andar com o povo da igreja. Não é assim. Existe um processo de construção. E essa transformação vai acontecendo. Daqui a um tempo, ele vai ser mais seletivo com as amizades, com as pessoas com quem anda, com os ambientes que frequenta. E isso se chama santificação, que é um processo que começa a partir da conversão. Inclusive, Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, a santificação vem por ler a palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais você se santifica. É por isso que o salmista diz, eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu não estou falando aqui, queridos, de tempo de vida cristã, porque tempo de vida cristã não santifica a gente não. O que santifica a gente é a palavra, é a experiência diária com Deus. É por isso que eu não posso julgar o nível de espiritualidade de ninguém. Porque cada um está num momento da sua caminhada com Deus. O que eu preciso ser é um instrumento de Deus para que essa pessoa continue crescendo. E tem um segundo tipo de pessoas na igreja. Os pecadores arrependidos, que não erram mais do que o normal, que nem o primeiro grupo, mas que crescem e se alimentam de alimento sólido. São aqueles que estão buscando mesmo crescer. Eu quero me tornar semelhante a Cristo. Eu quero me parecer com Ele. Eu quero ser como aqueles cristãos que chegaram em Antioquia. Nunca tinham citado esse termo, mas algo eles fizeram que, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos, porque são pequenos cristos, se parecem com aquele que foi crucificado no madeiro, parecem com Ele, falam como Ele, se movem como Ele, pregam como Ele, agem como Ele. É o segundo tipo de pessoas. E o terceiro grupo são os pecadores que não se arrependeram. Não se arrependeram. Estão no movimento. Cumprem, às vezes, o ritual, mas não se arrependeram. Deixa eu te perguntar, desses 3, quem é você? Quem é você? Você está em Cristo? Você se converteu de verdade? Você tem tido vitória sobre as obras da carne? Você tem feito o Espírito viver em você e através de você? Sabe, querido, só o Espírito Santo nos capacita a viver de forma que glorifique a Deus. Ah, pastor, mas eu tenho um psicólogo muito bom, eu tenho um coach fenomenal, eu tenho um mentor top de linha. Querido, isso tudo é muito bom, mas só o Espírito Santo nos capacita para viver em vitória. Só o Espírito Santo. Só uma força maior do que a vontade da carne nos capacita para vencê-la. E o nome dessa força é o Espírito Santo. Irmão, se converter é reconhecer de uma vez por todas que Jesus é o Senhor da minha vida. Ele é o dono da minha história. Ele que governa o meu casamento. Ele que me faz um pai e uma mãe melhor. Ele que governa o meu dinheiro. Ele que governa as minhas emoções. Ele que governa as minhas decisões. Tudo que eu sou é dele, veio dele, por intermédio dele. Todas as coisas pertencem a Ele. Ele é o dono da minha vida. Você está em Cristo? Porque nós precisamos responder isso. Pastor, não estou não. Você pode resolver isso hoje. E aqui eu falo com quem é membro dessa igreja e com quem não é. Você pode resolver isso hoje. Você pode decidir estar com Cristo hoje. Segundo, como é que eu faço para desenvolver um espírito forte? Você precisa crer que não há mais nenhuma condenação sobre você. Você pode dizer, não há mais nenhuma condenação sobre mim. Aonde que está isso no texto? Verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você é salvo pela obra de Cristo na cruz por você. E por isso não há mais nenhuma condenação sobre você. Nenhuma condenação.
Irmãos, nós não somos salvos porque acertamos em tudo que fazemos. Nós somos salvos por causa da obra de Cristo na cruz por nós. Nós não somos salvos porque sempre tomamos as melhores decisões, porque sempre escolhemos as melhores palavras, porque sempre temos as melhores reações, porque essa não é a nossa história. A nossa história é um pouco diferente do que eu estou falando aqui. Nós somos salvos pela obra de Cristo na cruz. É por isso que eu não tenho que cumprir penitência. É por isso que eu não tenho que subir igreja de joelho. É por isso que eu não tenho que pagar preço nenhum. Não tem a ver com isso. O preço já foi pago por Cristo na cruz. E eu preciso entender isso. Eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu renuncio o pecado. Por quê, então? Primeiro, porque eu quero. Porque se eu estou em Cristo, eu tenho desejo pelas coisas de Cristo. Pelas coisas do reino. É natural. Sabe por que eu faço o que eu tenho que fazer? Porque eu sou grato pelo que Ele fez por mim na cruz. Ou seja, a minha obediência acontece em resposta àquilo que Ele fez por mim na cruz. Sabe por que eu ando com Cristo? Porque eu quero ser santo como Ele é. E também porque eu quero acessar todas as promessas que Ele tem para mim. Mas, além disso, eu preciso entender que toda condenação foi cancelada na cruz. Sabe o que Romanos nos ensina também? Que antes de Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos destinados ao inferno. Eu estava condenado ao inferno, mas pela obra de Cristo na cruz, agora eu estou destinado ao céu. É o que a Bíblia nos ensina. Não é porque nós nos tornamos perfeitos, não, mas é pela obra de Cristo na cruz. Agora, é diferente do ímpio. O ímpio não tem desejo de ler Bíblia. O ímpio não tem desejo, de estar na igreja. O ímpio não tem desejo de renunciar a pecado. Não tem, mas para quem está em Cristo, não há condenação. Nós nos tornamos aceitos por Deus. Ah, pastor, então aquela doutrina da supergraça é tudo para mim, né? Eu vivo como eu quero, está tudo certo, Jesus já pagou o preço e está tudo certo. Não, irmão. Que você entendeu que quem está em Cristo quer viver com Ele. Não tem um outro caminho. Se eu não tenho desejo de obedecê-lo, então alguma coisa está desalinhada na minha fé. Alguma coisa está desalinhada. E eu sei que tem muita gente sendo enganada por aí, achando que tem passaporte para o céu, mas não tem. Porque se não está vivendo uma vida com Deus, provavelmente não vai passar também a sua eternidade com Ele. E é o que a Bíblia nos ensina com muita clareza. Ah, pastor, mas é muito difícil viver conforme a vontade de Deus. É muito difícil, eu sei que é, mas você tem que entender uma coisa: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais. Quem está em Cristo precisa obedecê-lo, mas você também tem que descansar uma certeza: no dia que você não conseguir, você precisa lembrar, não há mais condenação sobre a minha vida. Pastor, por que isso é importante? Porque isso vai mudar muita coisa na nossa atitude. Você vai parar com esse negócio de quando você erra, você não vem mais à igreja. Vai parar com esse negócio de quando você erra, você entrega o teu ministério. E aí você fala, eu errei, então não dá mais. Vai parar com esse negócio que você erra, então eu não vou nem passar nessa rua aqui não, porque meu líder de célula passa todo dia aqui, se ele me ver já era, né? Vai que eu encontro o pastor, né? Misericórdia. Parece que no dia que eu erro, o pastor sempre passa na minha frente. Misericórdia. Eu e você estamos no mesmo barco, irmão. E sabe que barco é esse? É entender que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o barco que nós estamos. E aí quando você entende isso, caminhar com Deus se torna algo muito mais leve. Sabe por quê? Porque apesar de você desejar acertar, quando você errar, você vai lembrar, não há mais condenação. Agora, eu não estou falando de viver errando para o resto da vida, tá? Aí tem algo errado aí. Tem algo errado nesse erro aí, né? Alguma coisa está desalinhada. Não existe isso. Porque aquilo que você não conseguiu vencer e está tentando há muito tempo, então você precisa de ajuda. Você precisa compartilhar com alguém. A Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejam curados. Às vezes o que está faltando é você buscar uma referência espiritual, para dizer, eu preciso de ajuda nisso. Preciso de ajuda nisso. E a gente está disponível para te ajudar. Assim como tantas pessoas estão disponíveis para nos ajudar. Mas em terceiro lugar, como que eu posso desenvolver um espírito forte
que prevalece sobre uma carne fraca. Precisamos viver intencionalmente pelo Espírito. Diga, intencionalmente pelo Espírito. Vamos ler os versos 5 a 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o Espírito... A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Querido, todos nós somos diariamente tentados em várias áreas da nossa vida. Algumas tentações são mais leves, mas tem tentação que é pesada. E por que isso continua acontecendo mesmo quando eu decidi estar em Cristo? Porque tem uma coisa que não vai acontecer. A sua carne não vai se converter. Não vai. Mas que você se esforce muito. A natureza pecaminosa, ela continua ali. E a única forma de eu prevalecer nessa luta contra as obras da carne é desenvolver um espírito forte. Um espírito forte. O que seria viver segundo a carne? Você sabe que Paulo, lá quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, verso 19, ele vai citar quais são as obras da carne. E é tanta coisa que ele termina dizendo, e coisas semelhantes a esta, porque senão ia ficar tanto tempo aqui escrevendo e citando coisas que você ia perder a atenção. É mais ou menos isso, é o que ele diz. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, torcer para certos times. Aí, ó, tá aqui, ó. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ele não está falando de quem errou uma vez, ele está falando de quem pratica. É o que a Bíblia chama de iniquidade, é o pecado que eu não abandono. Eu continuo preso a esse pecado para o resto da minha vida. Ele está dizendo, aqueles que praticam, aqueles que vivem em iniquidade, não herdarão o reino de Deus. Só que é interessante que no verso 22, ele vem e já traz uma resposta para isso, porque ele diz, mas o fruto do Espírito, o resultado do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Pastor, como é que eu faço? Quem é que vence essa luta? As obras da carne ou o fruto do Espírito? Depende de quem você mais alimenta. Ou seja, o que é que define a sua rotina? Diga, a minha rotina. Se a tua rotina é acordar, trabalhar, estudar, cuidar dos filhos, assistir série, assistir novela, jogar bola, fazer exercício físico, e aí no domingo você se lembra que é crente e vem para a igreja, e aí você busca as coisas do Espírito, pode ter certeza que as obras da carne não vão prevalecer não, já estão prevalecendo na sua vida. Porque buscar a Deus se tornou um ritual que você cumpre no domingo. Afinal, domingo é dia de estar na igreja, né? Então eu vou para a igreja para cumprir o meu ritual. Ou seja, as obras da carne prevalecem. Prevalecem. E isso é muito sério. É muito sério. Não há nenhuma intencionalidade para buscar o Espírito. Dos 7 dias da semana, em 6, você prioriza as obras da carne. Como que dessa forma você terá um espírito forte? Aliás, você já percebeu que para que a tua carne prevaleça, você não precisa nem se esforçar? Já percebeu isso? Por exemplo, você precisa se esforçar para comer demais, irmão? Não. Dá vontade todo dia, né? Você precisa se esforçar para, assim, dormir até mais tarde e não fazer exercício físico naquele dia? Nada, só seguir a onda, né? Só ir pela onda. Você precisa se esforçar para viver amargurado com algumas pessoas, chateado, cultivando sentimento de amargura? Não, é natural. Você precisa se esforçar para falar mal das pessoas? Natural. Nós já temos um político tão apurado que é natural. A gente está falando mal e nem percebe. Até que alguém fala, cara, vai devagar aí, né? Tá demais, né? Você precisa se esforçar para reclamar de alguma coisa na vida? Não, é natural. A gente reclama e nem percebe, é natural.
Inclusive, muita gente usa a Bíblia para justificar o porquê que vive mergulhado nas obras da carne. Ele diz, a Bíblia diz que a carne é fraca. A carne é fraca, mas o maior problema não é esse. O problema é que às vezes o teu espírito não está forte. Sabe por quê? Porque não há intencionalidade. O que é viver de acordo com o espírito? É quando eu sou intencional para que o fruto do espírito seja desenvolvido na minha vida. Por exemplo, se eu quero ter uma alimentação saudável, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma lista de compras saudável. Sabe, se eu quero crescer em Deus, eu preciso ter um plano de crescimento. Pastor, todo dia eu abro o aplicativo da Bíblia e tem um versículo do dia. Eu leio um versículo por dia. E você lê 200 postagens na rede social por dia. E você assiste 2 horas de novela todo dia. E você já está chateado com a Netflix porque você já assistiu todas as séries e não tem nenhuma nova para você. Como é que você vai crescer em Deus assim? Não, o versículo que aparecer. E é sempre versículo de promessa, né? Aí você fala, é para mim. Deus está falando, meu Deus. Deus está falando. Não, irmãos, nós temos que ter um plano de crescimento. Preciso ler Bíblia de verdade, levar a sério, me alimentar da palavra. Inclusive vou lançar essa semana um plano de leitura do Novo Testamento em 90 dias. Se você nunca leu o Novo Testamento todo, você vai ler em 90 dias, tá bom? Fica atento aí, tá bom? Já li, pastor, lê de novo, porque é uma bênção. Tem que ser intencional. Você vai ter que escolher orar ao invés de dormir, ou de assistir um filme que você quer assistir. Talvez você tenha que no domingo, ao invés de acordar mais tarde, você vai acordar mais cedo e virar para a escola do avivamento, para estudar a Bíblia, para estudar a palavra. Sabe o que você tem que fazer? Você vai ter que entender que domingo é dia de igreja, irmão. Dia de igreja. Domingo você está onde? O crente está na igreja. Na igreja. Pastor, meu time vai jogar. Irmão, deixa teu time jogar. Ou vem no outro culto, que nem tem uns irmãos aí que vêm depois. De repente vão precisar dessa palavra. Né? É isso. Prioridade. A tua prioridade é fazer o fruto do Espírito crescer. Por exemplo, se você quer ser intencional, dia de célula é inegociável. Esse negócio de que eu vou na célula uma vez por mês, porque tem um monte de coisa para fazer, não. Na tua agenda está fechado. Terça-feira é minha célula, não marco nada. Terça-feira é minha célula, eu sou intencional. O teu discipulado é inegociável. Você precisa buscar mentoria, cuidado espiritual. Sabe, desenvolver o hábito de jejuar, selecionar o que você vai assistir. Deixa eu te perguntar, se você convidasse Jesus para assistir o que você assiste na televisão, ele ia ficar sentado muito tempo com você? As pessoas que você segue nas redes sociais, você acha que Jesus ia ficar feliz? Ele seguiria essas pessoas? Ele se relacionaria com essas pessoas? É uma pergunta que eu faço. Irmãos, nós precisamos entender isso. Pastor, eu gosto muito da igreja, mas não quero me envolver não. Irmão, você está se enganando se você acha que você vai crescer em Deus sem se envolver na vida da igreja. Você está se enganando. Não deixe que o diabo te engane. E deixa eu falar uma coisa, irmãos. O ambiente que nós vivemos, as pessoas com quem nós nos relacionamos, definem de fato o que nós vamos alcançar, ser e conquistar nessa vida. Eu sei que a ciência já fala sobre isso, mas a Bíblia já fala disso há muito tempo. Porque a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Porque a recompensa é maior, a força é maior, o resultado é maior. A Bíblia também diz que não é bom que o homem esteja só. A Bíblia também diz, não deixemos de nos reunirmos como igreja, conforme o costume de alguns, ainda mais quando se aproxima o grande dia. A Bíblia o tempo inteiro aponta para comunhão, só que não é qualquer comunhão. A Bíblia fala da qualidade dessa comunhão. Ela diz que as más companhias corrompem os bons costumes. No Salmo 1, o salmista vai dizer, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Deixa eu te perguntar, quais são as rodas que você está sentando? Será que é na roda dos escarnecedores? Quem são os escarnecedores? Aqueles que estão entregues às obras da carne. Não tem nada de espiritual. Você quer viver pelo Espírito, irmão? Você tem que andar com gente que também quer. Pastor, no meu trabalho é difícil. No trabalho eu entendo, mas no teu momento de lazer, você pode muito bem ser seletivo com quem você vai andar. Você gosta de crente? Vou pro happy hour. Irmão, tem happy hour para crente não, irmão. Happy hour.
Crente não vive isso não, irmão. Crente leva a sério. Crente se protege. Você tem que ser seletivo. Sabe por que a atitude saudável deu certo para tanta gente? Eu vou mostrar os resultados no final aqui. Sabe por quê? Porque essas pessoas, a família inteira vestiu a camisa. Todo mundo fez dieta, exercício físico dentro de casa. Todo mundo. Um motivava o outro. A célula também. Eu não fui em todas as células, mas nas que eu fui, o povo estava lá, irmão. Saladinha de fruta e não sei o que, tranquilo, focado. Por quê? Estava todo mundo envolvido. Eu fui no aniversário, irmão. Cheguei no aniversário, eu falei, agora eu vou ver esse povo aí mesmo. Não fui pensando nisso não, tô brincando. Quando eu cheguei lá, bolo fit, salada de fruta. Eu falei assim, meu Deus do céu, salada de macarrão, né? Negócio chique a beça. Ou seja, levaram a sério. E aí quando você está num ambiente em que o espírito é reverenciado, sabe o que acontece? Ele cresce e desenvolve você. Você transforma o seu espírito num espírito forte. E assim você vence a carne. Amém? É isso. O ambiente faz toda a diferença. Mas em penúltimo lugar, você precisa suportar os sofrimentos de hoje sem perder a visão da glória. Olha o que diz o verso 17 e o verso 18. Se somos filhos, então somos herdeiros de e co-herdeiros com, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Meu Deus! Queridos, a salvação que Cristo nos oferece é algo tão sensacional, porque primeiro, ela nos liberta da pena do pecado. Jesus pagou o preço na cruz, ele morreu, e nós não precisamos morrer. O segundo motivo pelo qual eu acredito nisso é porque a salvação nos liberta do poder do pecado. Porque nós morremos para o pecado e nascemos para o Espírito. Mas tem algo poderoso que a salvação nos dá também. Vai chegar um dia que ela vai nos libertar da presença do pecado, irmão. Que vai ter um dia e todo olho verá, tá? E nesse dia toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então virão novos céus e nova terra. Ele destruirá essa terra e inaugurará uma nova terra. E nessa terra não haverá mais dor, mais choro, mais ranger de dentes. Somente a glória futura reservada para aqueles que escolheram o Espírito e rejeitaram a carne. É o que a Bíblia diz. Mas, querido, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu sei que não é fácil ser cristão. Eu sei, irmão, que a pegada é forte. E no Brasil a coisa está piorando mais ainda, né? Está piorando mais ainda. Eu sei que você sofre perseguição. Eu sei que você às vezes é motivo de chacota. Eu sei que por ser cristão, ser posicionado com Deus, você perde amizade. Você perde seguidores. Eu sei que às vezes você tem problema dentro de casa por causa disso. Eu sei que tem gente que não fala com você mais. Eu sei disso tudo. E eu sei que isso dói. Eu sei que não é fácil. É uma vida de renúncia. Mas o que esse texto está dizendo é que se nós escolhemos ter parte com Ele nos sofrimentos desse tempo, ao mesmo tempo nós estamos habilitados a também com Ele adquirir a alegria de desfrutar da glória futura preparada para nós. E não tem a ver com 90 anos para quem vive bem aqui não, tá, irmão? Tem a ver com toda uma eternidade desfrutando do que Ele conquistou para nós. Quem está entendendo, gente? Glória futura. Eu sei que não é fácil ter um espírito forte, mas os sofrimentos, as renúncias, são apenas uma preparação para a glória eterna. E eu sempre disse nessa campanha que a atitude saudável não é sobre força de vontade apenas, mas é sobre o poder de Deus. E lá no verso 26 ele diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não é à toa que no capítulo 8 de Romanos, Paulo vai citar pelo menos 19 vezes o Espírito Santo. Ele está dizendo, a carne tem força, mas o Espírito Santo é mais poderoso, ele é mais forte e ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso ajudador. Mas eu encerro com uma última direção. Você precisa tomar posse dos benefícios de ser filho de Deus, de estar em Cristo. Irmão, tem um monte de renúncia, né? Mas você nem, ou melhor, você tem noção, né? Mas eu vou relembrar para você dos benefícios. Olha o verso 28. Olha o verso 28.
Olha o que ele diz. Sabemos que Deus age em quê? Em algumas coisas? Todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Irmão, quando você está em Cristo, o que a palavra está garantindo é que tudo que acontecer será uma ação de Deus que vai cooperar para o seu bem. Sabe quando você perde o emprego e fica chateado? Às vezes essa perda de emprego foi um empurrão de Deus para que você se tornasse um empresário de sucesso no futuro. Sabe quando um relacionamento termina e isso dói, né? E eu sei que dói. Você não sabe, mas lá na frente vinha um divórcio que ia te fazer sofrer demais, mas porque esse relacionamento terminou, o seu coração foi protegido de viver isso. Sabe quando uma porta se fecha, você fica assim, não acredito, eu estava contando com isso. Mas quando Deus fecha uma porta, Ele está dizendo, fica tranquilo. Porque quando eu abrir a porta, eu vou abrir de uma forma que você não vai conseguir nem receber tanto que eu quero derramar sobre você. Ou seja, é Ele que fecha e abre portas na nossa vida. Você pode dizer todas as coisas que estão acontecendo e que irão acontecer, se eu estiver em Cristo, vão cooperar para o meu bem. Você crê nisso? Para o seu bem. Mas olha o que diz também o verso 31. Verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas são essas? Tudo que eu falei agora. Essa batalha, essa luta, tudo isso que a gente passa. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Você pode ler comigo a resposta? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, o crente não anda de cabeça baixa, irmão. O crente não anda cabisbaixo, com medo do que pode acontecer. O crente anda olhando para o alto, dizendo, a vitória é minha, porque o Deus dos exércitos é por mim. Ele está comigo. Ah, pastor, mas nessa semana eu recebi uma notícia. Ah, pastor, mas nessa semana que vai entrar, eu não sei como é que vai ser. Ei, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você precisa tomar posse dos benefícios. Você tem os céus inteiros trabalhando a seu favor, trabalhando para o seu bem. Tudo coopera para o seu bem. Mas Ele não para, segue em frente. Verso 32, olha o que Ele vai dizer. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? Sabe por que alguns crentes não estão em paz? Vou te dizer por quê. São dois motivos, na verdade. Porque alguns estão querendo de Deus aquilo que Deus nunca prometeu dar. Tem coisa que está roubando a tua paz, está te deixando ansioso, preocupado, sabe por quê? Porque Deus não tem isso para você. E por mais que você se esforce, você não consegue alcançar. Deus não quer que você tenha os sonhos que você tem, porque os pensamentos deles são maiores do que os seus, os caminhos deles são mais altos do que os seus. Então às vezes o que você está pensando é pequeno demais, porque o que Deus tem para você é grande e vai glorificar o nome dele. Mas tem um segundo motivo pelo qual o crente perde a paz. Sabe qual é? É porque a gente não confia às vezes que realmente o Deus que deu o seu filho dará juntamente com ele de graça. Você leu, todas as coisas. Tudo que você precisa, Deus te dará. Ele tem. E você precisa ter essa certeza, querido. Você precisa descansar nessa certeza. Para de perder noite de sono. Para de perder a tua paz. Para de andar ansioso. Para de brigar com as pessoas. Para de tentar resolver na força do braço. Descansa na certeza de que o Deus que entregou o Filho dele por você, juntamente com ele e de graça, te dará todas as coisas. Todas as coisas. Mas ele segue em frente. Ele segue em frente. E ele nos ensina algo poderoso. Algo poderoso. Ele diz, mas diante de todas essas coisas, nós somos mais que por meio daquele que nos amou. Irmão, você sabe o que é ser vencedor, não sabe? Mas você sabe o que é ser mais que vencedor? É você entender uma coisa, irmão. Antes do jogo começar, você já sabe que você ganhou. Eu vou repetir para você entender, ou para reforçar. Antes de você entrar em campo para jogar, o jogo que Deus te chamou para jogar, você já tem a certeza de que você vai sair vencedor.
Essa certeza, você já tem certeza, eu sou mais que vencedor. A gente não joga para vencer, nós começamos a jogar a partir da vitória. Cristo morreu naquela cruz, ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele destronou Satanás, Ele envergonhou a morte, Ele deu para mim e para você o acesso à vida eterna. Nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos amou. Mas então Ele diz, eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, a Ele seja a glória, aleluia, aleluia, aleluia. Benefícios, Ele tem o melhor para você, mas para isso a minha pergunta é, você está em Cristo? Essas promessas são para você? Eu não estou perguntando se você é membro de uma igreja, eu estou perguntando se você está em Cristo. Eu não estou perguntando se você tem uma religião, eu estou perguntando se você está em Cristo. Eu estou perguntando se você leva Deus a sério, se Ele é o centro da sua vida, se Ele é o centro da tua volição, da tua vontade, se Ele é o fundamento das suas escolhas. Eu estou perguntando se Ele domina sobre o teu casamento, se Ele domina sobre a sua vida como um empresário, como um profissional. Eu estou perguntando se Ele domina sobre as suas emoções. Eu estou perguntando se antes de qualquer coisa você diz, é para eu fazer ou não? Qual é a sua vontade? Você está em Cristo? Você está em Cristo? Eu quero hoje dar oportunidade para que todos aqui saiam daqui com a certeza de que estão em Cristo. Eu estou em Cristo, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu não sou escravo do pecado, mas sou escravo da justiça de Deus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Ele quem o justifica. Deus não pode te impedir de ser acusado, mas Ele já te impediu de ser condenado, porque em Cristo Jesus não há mais condenação, não há mais condenação. Eu te pergunto, você está em Cristo? E eu queria dar oportunidade a todos aqui de fazer uma oração definitiva de entrega. Eu quero estar em Cristo. E eu queria que você repetisse, e hoje vai ser em voz alta mesmo. Todos aqui eu quero convidar a dizer isso. Senhor Jesus, eu decido que a partir de hoje eu estarei em Cristo. Eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a Ti. E eu oro por isso no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero pedir a todos vocês que fizeram